entrei na Casper Libero, isso foi em 1998, né? Eu tinha 19 anos, então me formei com 21. Passei pela área de esporte, foi logo que eu comecei, que eu fiz estágio na TV Gazeta, né? E na TV Gazeta eu trabalhei no Mesa Redonda, foi uma experiência ótima, mas eu descobri que eu não tinha, como é que eu posso dizer, vontade de trabalhar tantos finais de semana, embalar feriados, Natal, Ano Novo. Foi uma experiência muito boa, mas eu achei que aquilo ao longo do tempo ia ser muito pesado para mim. Então eu resolvi estudar um pouco mais sobre a área de economia, porque nos veículos de economia, além de ser uma área que me interessava muito, na área de economia a gente tem, digamos assim, a gente trabalha muito de segunda a sexta-feira na área de como funciona o mercado. Então os trabalhos de finais de semana são mais leves, acontecem com uma menor frequência do que, por exemplo, o esporte, que no Brasil basicamente é futebol, né? E que tem sempre trabalho no domingo, né? Jogo quarta-feira à noite e domingo à tarde, né? Então e fiquei muito feliz com a minha opção, porque eu acho que era bem por aí. Depois da TV Gazeta, eu fui para uma revista chamada Global. Da Global eu fui para a Gazeta Mercantil. Depois da Gazeta Mercantil, eu trabalhei com o Luiz Nassif no programa Dinheiro Vivo, eu tinha na televisão e na agência também, né? Aí depois fui para o Diário do Comércio. Como eu fiz o curso Abril de jornalismo, eu fiz muitas colaborações para Abril, nunca fui funcionária da Abril, mas fiz muitas colaborações para Abril, né? E depois do Diário do Comércio foi que eu fiz uma pós-graduação na área de administração de empresas e decidi que eu queria muito ter a minha agência de conteúdo, né? Para trabalhar relacionamento com os públicos conhecidos. E, enfim, que as oportunidades acabaram surgindo, né? Obviamente eu fui muito atrás também, e assim que eu criei a MM Comunica, e eu estou na MM Comunica já desde 2006. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu acho que a base o princípio do repórter é ele ter curiosidade, né? Então eu sempre amei ser repórter. Aliás, teve uma razão pela qual eu resolvi sair de redação, foi porque eu não queria ser editora, eu não queria fazer carreira como editora. E como no mercado hoje você fazer carreira como repórter é muito difícil, eu falei, quer saber? Então vou fazer uma outra coisa. Porque o que eu gostava mesmo na redação era conseguir trabalhar a parte de reportagem. Eu gosto de estudar, né, muito os assuntos, conhecer muito sobre diferentes temas, estudar as fontes antes de conversar com elas. O papel do repórter, para mim, eu acho que a primeira coisa importante colocar, né, o jornalismo, para mim, o mais importante jornalismo é o jornalismo de serviço, né, ou seja, aquele que traz uma informação que vai ser útil para a sua vida, que vai contribuir para que você consiga resolver melhor pendências do seu dia a dia, né? Conhecer melhor as suas finanças, conhecer melhor a sua gestão, fazer uma melhor gestão de carreira, enfim, o jornalismo de informação para mim é muito importante. Então, na área de reportagem, eu acho o que eu considero relevante você extrair numa reportagem são realmente essas informações que possam contribuir para que as pessoas, os seus leitores, né, consigam conduzir melhor, aprimorar o dia a dia deles, né? Eu acho que esse é o grande negócio de você fazer uma reportagem. Eu acho que, como diz o meu cliente, né, tudo começa e termina no homem. E eu também acho que no fundo é isso. As entrevistas por telefone, elas são ainda melhores do que as entrevistas por e-mail. Mas nada do que uma conversa olho no olho, tá? Para você conseguir um ótimo resultado. Quando a gente quer realmente fazer uma boa reportagem com a fonte, a gente tem que fazer ao vivo. A gente não fala só com as palavras, você fala com a expressão, você fala com os olhos, você fala com os braços, você fala até pela forma como você respira. Isso tudo é informação e interfere sim na interpretação, né, que é dada pelo repórter. Se você tiver mais elementos de comunicação para você interpretar numa entrevista, melhor vai ser esse conteúdo, mais próximo da realidade ele vai ser. Que eu fui visitar um campo de extração de bauxita da MRN no Pará, né?
Exatamente. Perto, à beira do Rio Trombetas, e eu fiquei uma semana lá. Então é um projeto de exploração, né, que tem sociedade de várias empresas, a Vale e outros, né, sócios. E é muito interessante como você organiza uma sociedade isolada. De repente eu estava no meio do Brasil, no meio do nada, né, em Trombetas, para você chegar em Belém, são 15 dias de barco ou avião, né, não existe estrada. E eles têm uma comunidade, gente, que é a coisa mais organizada do mundo. Tudo lá funciona perfeitamente, as regras são muito rígidas, né? Eles têm uma população fixa e uma população migrante lá do projeto. E nesse local, para você ter uma ideia, se você infringir regra de trânsito, pilotar com velocidade acima de 80 km por 3 vezes, você infelizmente vai ser convidado a se retirar do projeto. Né? Então, as regras são tão rígidas e tão, né, que a coisa funciona perfeitamente, é uma sociedade quase que perfeita. Então eu mostrei como é que funciona a economia local, né, como é que é você viver isolado, como é que funcionam as regras, a questão da segurança, o convívio com a comunidade quilombola que estava ali do lado, né? Então foi uma experiência muito rica, porque tem toda a parte de logística. Vocês imaginem o que é abastecer, né, um local que fica a 15 dias de barco de qualquer civilização, entendeu? Onde você consegue alimentos e tudo mais. É tudo muito complexo e eu fiquei muito encantada como a gestão daquele lugar lá era feita e como eram as regras sociais, como funcionava muito bem. A pior reportagem vai ser aquela que sempre vai ser, tá? De todo mundo, eu acho. É aquela que vem a ser encomendada. Tá? O seu editor chega pra você e fala assim, olha, eu acho que isso aqui é uma tendência, né? E ele fala pra você apurar, e aí você descobre que aquilo eventualmente não é uma tendência, mas a pauta tá feita, a pauta tá pronta e você na verdade só tá saindo quase que pra buscar aspas. Esse tipo de reportagem, que é a reportagem que você sai já com a tese pronta, porque o seu editor decidiu que isso é uma matéria, essa vai ser sempre a pior reportagem. Enfim, todo mundo em algum momento da vida ainda vai passar por isso. Não é que é obrigado a fazer, você trabalha, você é obrigado a trabalhar, não é isso, né? A questão é, por exemplo, eu quero que você verifique o impacto da inflação na renda da população, né? Qual foi a população mais afetada? A população de alta renda, média renda ou baixa renda, né? Aí o seu editor acha que é a baixa renda, que foi a mais afetada pelo aumento do dólar, né? O aumento da inflação, o dólar. E aí você descobre que não necessariamente. O aumento do dólar, por exemplo, afetou mais a população de renda, a classe média, porque consome mais produto importado, porque, enfim, não estou dizendo de consumo essencial, mas, enfim, eventualmente você apura que quem está mais afetado, quem teve mais aumento de gastos em função da alta do dólar, não foi a baixa renda, mas e aí é difícil, entendeu? Porque ele já cismou que a baixa renda, isso já aconteceu comigo, e foi muito, muito chato. Olha, toda vez que eu tenho uma pergunta que eu tenho receio, eu deixo ela por último. Porque assim, se eu fizer a pergunta que eu tô meio, né, assim, não tenho muita certeza do que vai dar, eu posso melar a entrevista inteira. Então eu deixo ela fazer pro final, né? Porque se melar, melou o final, mas o resto eu já apurei. Não comigo, isso nunca aconteceu, mas eu conheço gente que já aconteceu sim, viu? Já. Teve sim, teve uma entrevista, né, fui fazer entrevista eu com o Sr. Wolfgang Sauer, né, que foi presidente da Volkswagen no Brasil e um agente importante aí da história automobilística, né, fui eu e o Luiz Nassif, né, a gente estava apurando um material a respeito de um livro, né, e quando o Sr. Wolfgang Sauer começou a falar das coisas que aconteceram com ele, quando eu vi, eu acho que eu já estava interferindo na conversa. Eu me envolvi emocionalmente com o entrevistado. E isso com certeza foi a maior gafe que eu já cometi até hoje, né? Porque você, sim, você tem que ser simpático, tem que ser educado, tem que, né, administrar a situação, mas você não pode se envolver, né?
E aquele dia o Nassif me deu uma baita bronca e eu falei, não, você tem toda a razão, eu peço mil desculpas. Essa com certeza foi a minha maior gafe. Olha, enfim, como eu acho que eu sou um pouco da velha guarda, eu anotava muita coisa, né? Sempre fui de anotar, eu sempre fui a repórter que anota, né? Mas por conta disso eu tenho muita necessidade, assim, eu brinco que eu preciso parir a reportagem na sequência, né? Porque eu faço e tenho que logo tirar, é fundamental, né? Pra quando você age anotando, quando você faz uma reportagem só por meio de anotação, você precisa rapidamente extrair o conteúdo. Numa entrevista de ping-pong, por exemplo, né, tipo ping-pong, eu acho que a gravação ela é importante, porque ela pega mais detalhes da conversa, trejeitos do falar, né, que as pessoas têm e que isso traz uma identidade para a entrevista quando ela é ping-pong, né. Mas mesmo quando é ping-pong eu gosto de anotar. Eu posso até gravar, mas eu anoto porque aquilo me ajuda. Depois eu ouço ouço um pouco o áudio. É essencial. Acho que a coisa mais essencial de uma reportagem é você pesquisar o máximo que você puder a respeito da fonte e do assunto sobre o qual você vai escrever. Quando você vai fazer uma entrevista, pesquisar sobre o assunto e o entrevistado permitem que o entrevistado se sinta mais confortável ao conversar com você, né? Eu fico imaginando como deve ser para um entrevistado falar com alguém que não tem a menor ideia de quem ele é, o que ele faz, o assunto que ele está falando. Sempre que eu vou conversar com alguém, eu peço para a pessoa falar um pouco sobre ela, porque a gente não conhece nada melhor no mundo do que a gente mesmo. Primeira coisa, estudar a fonte, o assunto. Na hora de você conversar com o entrevistado, sempre seja mostrar humildade, né? Você nunca pode achar que você é melhor do que ele, né? O que mais eu acho que é importante? E sempre trabalhar essa coisa da conquista. Eu acho que a reportagem, eu sempre, enfim, isso vem da faculdade e eu concordo plenamente, a reportagem é a arte da conquista, né? Você tem que conquistar a fonte, né? Fazer com que ela se sinta à vontade sempre, porque ela à vontade, ela fala, né? Se ela se sente ameaçada, se ela se sente incomodada de alguma forma, se ela acha que ela está conversando com alguém que é muito ignorante no assunto, ela realmente não vai falar, porque ela não vai se sentir confortável para isso. Então, eu acho que essa é a grande coisa. Como eu disse, a alma do negócio é estudar. Você tem que estudar, conhecer o máximo que você puder, né? Você não chega lá para mostrar para a fonte que você sabe mais do que ela, não é isso. Mas é realmente para você oferecer uma informação de que, olha, eu sei quem você é, eu sei um pouco sobre você, eu sei sobre o assunto, e eu acho que você pode agregar mais para mim. Por isso que eu estou aqui para conversar com você. Eu venho de uma geração ainda, né, que conseguia trabalhar a informação com mais carinho, né? O que eu percebo é que hoje nas redações você tem cada vez menos espaço para fazer reportagens de qualidade, né? Porque os jornalistas pecam muito, sim, porque a gente vê muito jornalista que não estuda, né, antes de sair fazendo as coisas, né, não pesquisa, sai absolutamente cru, né, ele acorda, escova o dente e vai fazer matéria, né. Isso é péssimo, péssimo, né. Tem muita gente que não respeita jornalista por causa disso, né. Eu já ouvi diversas vezes, olha, nós somos a MM Comunica, tá? A gente é um grão de areia no deserto, tá? Mas a gente já ouviu diversas vezes assim, nossa, há quanto tempo eu não dava uma boa entrevista como essa? Então isso mostra que assim, os jornalistas não estudam, e aí uma razão pela qual eles não estudam é porque também os ambientes de trabalho não permitem, não dão essa abertura para isso.